Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso estudo aqui no Espiritismo para Todos. Hoje a gente está na página 209, as bases primordiais do Espiritismo, certo? Foi aí que a gente parou e inicia. A gente vai iniciar com uma prece. Vou fazer a prece para a gente começar, serenando os nossos pensamentos, agradecendo a nossa vida, a essa oportunidade de estarmos todos juntos, em sintonia com a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia nos nossos estudos, nos nossos entendimentos, e que possamos juntos, nessa noite, construir um pouco mais desse entendimento, das leis que regem a alma, o mundo moral, que é a nossa verdadeira casa, nossa verdadeira morada. Possamos iniciar os nossos estudos de hoje com respeito, amizade e trocas de entendimento e conhecimento. Que assim seja. Quem quer ler para nós? Ô, Juliana, eu posso ler, mas eu tô com um barulho no fundo aí, vocês estão ouvindo? Um pouquinho. Às vezes vem... Acho melhor não. Eu posso ler, você quer que eu leia? Quero, pode. A rolê semana que vem. Tá. O inferno. O homem sempre acreditou, intuitivamente, que a vida futura deveria ser mais ou menos feliz na razão do bem e do mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele faz desta vida futura está na página você tá, Carmen? Eu estou na 82, eu estou errada? A gente está na 209. Eu falei, ela começou no inferno, já quer colocar nós lá. Eu estou até com o livro errado. É isso que eu ia falar, você não está no seu inferno? Desculpa, gente. Satiro já fez isso também, olha ele rindo. Ainda bem. O que me assusta é que toda vez que a gente pega esse livro errado, a gente está no inferno. Né? É a 209, é isso? É, as bases primordiais do Espiritismo. O céu e inferno é amanhã. Eu peguei um, peguei outro, eu falei, não, é esse. Tá bom. Então, as bases primordiais do Espiritismo. No Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o artigo 1º define que ela tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nelas as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Mas que ciências são essas? É um equívoco interpretar o significado das ciências morais empiricamente, apenas pelo significado das palavras, algo como estudo da ética, das regras, do comportamento. Essa resposta estaria completamente errada. É preciso buscar o significado próprio do lugar e época nos quais Kardec escreveu estes termos. Desde 1832, na Universidade Sorbonne, Paris, a escola do espiritualismo racional se estabeleceu como filosofia oficial, estruturando as ciências humanas, que na França chamam as ciências morais. Morais porque o objeto do seu estudo são os fatos derivados da ação humana. Ciências são ciências como história, direito, filosofia, letras, entre outras, diferindo das ciências naturais que se dedicam aos fenômenos da natureza. Entre as ciências morais, havia o grupo das ciências filosóficas, com a proposta de compreender o ser humano, por meio das seguintes disciplinas, divididas em duas classes, psicológicas, psicologia, lógica, moral e estética,
e metafísicas, teodiceia, psicologia racional e cosmologia racional. O objetivo das ciências morais estava em compreender as leis naturais que regem a alma humana por meio de uma psicologia experimental, para recriar a sociedade sobre novas bases. Mas essa psicologia não se destinava a uma finalidade terapêutica, como ocorre hoje, e sim buscava compreender as leis naturais que regem o ser humano em sua capacidade de progresso intelecto-moral, e, consequentemente, a realização de uma sociedade livre, igualitária e fraterna. Alcançar, enfim, o sonho iluminista de conquistar no campo da alma humana o sucesso teórico já obtido quanto às leis da matéria. Cada uma dessas ciências tinha a sua metodologia científica estabelecida na ciência da lógica. Para a psicologia experimental, cujo objeto era o espírito humano, não seria possível uma observação direta, pois se trata de algo imaterial, mas era possível estudar a ação da alma quando ligada ao corpo físico, seu instrumento. Dessa forma, os psicólogos do século XIX definiram que o fenômeno básico da fisiologia era a sensação, enquanto o da psicologia era a percepção. O corpo sente e a alma percebe. No corpo existem os instintos, dor, prazer e as sensações dos sentidos, e na alma existem as faculdades, razão, vontade e imaginação. Quando o indivíduo é condicionado por meio de estímulos da dor e do prazer, portanto, os hábitos criados são condicionados. Quando é o próprio indivíduo que raciocina e escolhe como deseja agir, ele estabelece os hábitos adquiridos. Dessa forma, a verdadeira moral é a que tem como fundamento o ato do dever, escolha livre, consciente, intencional. O ato humano ou psicológico é o escolhido, pensado. O ato da vida animal é o condicionado, por dor e prazer. As ciências filosóficas, portanto, tinham como finalidade estabelecer uma nova moral para a humanidade, mas agora científica, superando as ancestrais que eram dogmáticas, baseadas em falsos conceitos. Desse modo, o espiritualismo racional adotava a teoria de que a moral se estabelecia pela livre escolha, enquanto a Igreja e os materialistas defendiam que a moral se estabelecia por meio de castigos e recompensas. No caso das ciências históricas no século XIX, o objeto de estudo eram os atos humanos nas diversas localidades e no decorrer dos tempos desde o início da vida humana na Terra. Mas qual é o método de estudo dessa ciência? É ouvir os depoimentos daqueles que viveram os fatos escolhidos para o estudo. Mas há um problema. Os depoimentos podem variar segundo diversos fatores. Vamos dizer que o estudo é sobre o convívio de uma pequena cidade com um vulcão ao seu lado. O historiador vai à cidade e começa a recolher os depoimentos, mas uma pessoa instruída vai dar informações técnicas sobre o vulcão. Um fazendeiro vai falar do solo, do clima, das implicações da lavoura. Um religioso fanático vai dizer que Deus espreita para castigá-lo, caso o povo não o tema. Os idosos podem contar sobre erupções do passado, e haverá também os mentirosos inventando coisas ridículas. Qual é o critério para estabelecer o mais verdadeiro? Recolher dos depoimentos o que estiver em comum, mapeando o núcleo mais forte das opiniões anotadas. Desprezar o que foge da razão. Também deixar de lado o que não tem mais ampla confirmação. Depois, com o esboço inicial, é possível investigar, buscar detalhes e elaborar um ensaio histórico. Allan Kardec assim estabeleceu o objeto de estudo do Espiritismo, no regulamento da sociedade. O estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações
as ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Dessa forma, não se trata de um estudo direto de seu objeto, pois seria estudar o espírito em si, que está fora dos meios diretos da nossa observação. A ciência espírita se desenvolve por meio das comunicações dos espíritos. Mas aqui estamos diante do mesmo problema inicial das ciências históricas, pois as comunicações são semelhantes aos depoimentos dos homens. Allan Kardec era um homem de ciência, e essa era a referência estrutural de seu pensamento. Portanto, ele devia estabelecer um método de observação para fundar essa nova ciência psicológica. Todavia, diferindo da psicologia experimental, que já existia na universidade, ele se dedicou a criar outra ciência filosófica, pois foi assim que definiu o espiritismo, uma ciência filosófica de consequências morais, a exemplo de todas as outras ciências filosóficas, como vimos anteriormente. Também o espiritismo seria um desenvolvimento da psicologia. Por isso, a Revista Espírita chama-se Jornal de Estudos Psicológicos. O professor Rivaio passou a estruturar a sua nova ciência. O princípio primeiro seria o seguinte: toda comunicação espiritual, como também as ideias humanas sobre os temas tratados, serão considerados como simples opiniões, exatamente como se procedia na história. Desse modo, seria possível, estudando comparativamente milhares de mensagens sobre um mesmo tema, estabelecer um núcleo forte entre as respostas. Também dispensado as irracionais, absurdas ou ideias isoladas. Explica Kardec. Cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimentos, individualmente não estavam aptos a tratar ex-professo das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos verificados uns pelos outros. Kardec, 2018, capítulo 1, item 54, página 70. Esse método de pesquisa é fundamental, mas não é só. A estrutura de entendimento da teoria espírita, o corpo lógico, que organiza todos os conhecimentos pesquisados, não estava ao alcance dos homens, mas cabia aos espíritos superiores, encarregados da doutrina espírita, pois o alcance de visão deles é superior ao nosso. Gente, continuem, por favor. Eu estou com uma tosse triste. Deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem, então, com mais sabedoria e providência do que o fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado do nosso horizonte. OCI Original Prefácio. Allan Kardec aprendeu com esses bons espíritos a metodologia estabelecida por eles para garantir a autenticidade do ensino que estavam dando aos homens. O ensino seria progressivo, dariam-se os princípios básicos, depois viriam outros, por ordem de complexidade, para formar toda a teoria. Tudo isso seria organizado por eles, não pelos homens. A sabedoria dos espíritos... Ai, gente, por favor, alguém continua? Posso ler, Carmen, Janete? Tá bom. Então tá. A sabedoria dos espíritos também se evidencia na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não é preciso que ninguém constranja a vontade deles,
quanto a isso, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Como eles controlariam esse processo de trabalho quando os espíritos encarregados do espiritismo determinam que é a hora certa de trazer aos homens um novo conceito, pois avaliam que eles estão maduros para o compreender? Então, esses espíritos superiores se manifestam em diversos grupos, em diversos lugares, por médiuns diferentes. Ditam as mensagens com suas palavras e figuras, cada um ao seu jeito, mas o conceito oferecido em todas elas é o mesmo. Esse método, a universalidade do ensino dos espíritos, em todos esses aspectos, é o maior e mais importante fator de sucesso do espiritismo em Kardec. Há mesmo outra vantagem fundamental inerente a esse método proposto pelos espíritos, é o fato de que os sistemas pessoais sejam criados por homens ou por espíritos de forma isolada, permanecem por definição como opiniões pessoais. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Kardec, 2018, introdução, página 38. Foi esse critério que permitiu ao Espiritismo caminhar com uma marcha triunfante, progressiva e sólida desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. Algumas seitas dissidentes surgiram no caminho, mas como se formavam em torno de um pequeno grupo, alguns ou um só médium, suas ideias não estavam submetidas ao critério da universalidade e se desmanchavam por si só, sendo esquecidas com o tempo. Mas alguns outros fatores precisavam ser observados para que a universalidade tivesse sucesso. Vamos a eles. Nenhum espírita ou médium deve receber qualquer remuneração pessoal em nenhuma hipótese. Essa atividade deve ser exercida de forma completamente desprendida. Isso porque a organização da doutrina espírita depende dos encarnados e não é possível dar um atestado de moral elevada para ninguém. As atividades espíritas não é desejo dos indivíduos, seria sua ruína. O grupo central estabelecido por Kardec servia como modelo e exemplo. A Sociedade Espírita de Paris, a primeira que foi fundada e oficialmente reconhecida, o centro do movimento espírita, terá também seus anais para a instrução daqueles para os quais preparamos os caminhos e para a confusão de seus caluniadores. Desde que a sociedade existe, jamais um ouvinte pagou um centavo, que não é imposta nenhuma obrigação pecuniária, sob qualquer forma e qualquer título que seja, nem como assinatura da revista espírita, nem como compra de livros, que nenhum de nossos médios é retribuído. Todos, sem exceção, dão seu concurso por puro devotamento, pela causa que os membros titulares e associados só participam das despesas materiais para que os membros correspondentes e honorários não suportam mesmo nenhuma carga, limitando-se a sociedade a subvencionar suas despesas correntes, restritas, tanto quanto possível, e não amontoando capital, que o Espiritismo é uma coisa toda moral, que não pode, não mais que as coisas santas, ser objeto de uma exploração
que sempre repudiamos verbalmente e por escrito. Kardec, Revista Espírita, 1863. Veja só a lista claramente estabelecida da conduta dos grupos espíritas. Os ouvintes não pagam nada e nenhuma obrigação é imposta a eles, como compra de livros, assinaturas ou outras. Nunca um médium pode receber retribuição agindo de forma devotada. Os membros titulares e associados colaboram com as despesas e a sociedade não amontoa capital, apenas paga as despesas correntes. O grupo espírita não é uma entidade religiosa, mas dedica-se a consequências morais de sua doutrina, com base na teoria moral autônoma, completamente independente de dogmas, pois se fundamenta na psicologia espiritualista racional. Foi exatamente o que Kardec propôs para o estabelecimento do movimento espírita. Também não se envolve com questões político-partidárias, mas sim com as ideias libertárias, emancipadoras, progressistas, humanitárias. O Espiritismo não é, pois, assim como alguns o pretendem, sempre porque o conhecem, uma religião nova, uma seita que se forma às expensas de suas irmãs mais velhas. É uma doutrina puramente moral, que não se ocupa de nenhum modo dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças, uma vez que não se opõe a ninguém. E a prova disso é que tem adeptos em todas, entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, entre os judeus e os muçulmanos. O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, quer dizer, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes, os muçulmanos têm alma como nós. Disso resulta que podem se comunicar com elas tão bem quanto conosco, e que, por conseguinte, podem ser espíritas como nós. Não é mais uma seita política, como não é uma seita religiosa. Uma doutrina moral, e a moral em todas as religiões, em todos os partidos. Kardec, 1861, em junho, página 89. Essa era uma época em que a cidade de Paris vivia o contraste entre a novidade do consumo, entre os que podiam pagar, e a miséria entre os desempregados, que passavam fome e frio nas ruas. Foi quando surgiu a questão social, progresso industrial de um lado, empobrecimento das massas de outro. O Espiritismo precisava da liderança de pessoas íntegras entre os encarnados, pessoas conscientes das questões humanas, conhecedoras da educação pela liberdade, desprendidas das distrações sociais, dispostas a fazer sacrifícios e abrir mão das questões de personalidade. E essas necessidades foram preenchidas plenamente, e até de forma expressa, pelo casal de Denisard Rivail e Amélie Baudet. 2 professores ligados às ciências e às artes, com grande experiência na educação, com formação espiritualista, unidos e completamente desprendidos das coisas materiais, prontos a dar sua vida pela causa. E foi exatamente isso que ambos fizeram até o último dia de suas vidas. Vai comentar essa parte? Acho importante, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum
comentário, do que a gente leu, ele perpassou por várias coisas, né? Pelo Juliana, método, queria te fazer uma pergunta a mim, sobre isso, porque é o seguinte, lá no início, quando ele fala da questão da psicologia, que não era que era diferente, né, da psicologia de hoje, né, que tem esse processo terapêutico, né, e na época era uma questão mais da pesquisa da relação do ser humano com o mundo, né? Como que a psicologia de hoje enxerga esse viés dessa psicologia do passado, ou eles nem acham que isso é psicologia? então, vou falar da minha experiência, né? Do meu curso, do meu estudo. Quando eu fiz, né? Quando eu me formei, o que a gente começa estudando um pouquinho é assim, Platão, Sócrates, né? O mito da caverna, um pouquinho de Aristóteles, mas um dos meus questionamentos é, né? Psicologia, psique, a alma. O que é a alma para a psicologia? Ela é material, imaterial, né? Eu já era espírita quando eu fui cursar a faculdade. Mas a psicologia hoje se denomina, né, laica, ela não vai trabalhar questões religiosas. E foi esse o meu questionamento, porque eu queria saber a alma estudada, compreendida de uma forma materialmente ou imaterial, porque a única coisa, né, que fala sobre isso é Platão, que eles utilizam. E depois é muito forte a linha de Freud na faculdade, né? E você vê até um certo preconceito quando você quer, porque eu nunca me identifiquei com Freud, eu me identificava muito com Jung, né? E houve, quando ele escreveu o livro sobre Jó, né? Houve uma quebra entre ele e o Freud, no sentido de, né, ele ser até acusado de místico, de ele falar, não preciso provar que Deus existe, eu sei que ele existe. Então, ele trabalhava, no livro dele tem até uma passagem que ele fala dos fenômenos, né, de madeira estourar, de ruídos, mas ele não aprofunda nisso no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. E a gente não estuda essa parte, isso nem é colocado na faculdade, tanto que a primeira vez que eu ouvi o Paulo, eu falei, gente, do que esse homem está falando? Que psicologia é essa? Que eu nunca ouvi falar, nem sabia que existia, porque além do Freud, a introdução antes do Freud é o Comte, né? Mas ele não é passada de uma forma verdadeira nos seus conceitos, no meu entendimento, tá, gente? Porque é meio mascarado aquilo. A visão que ele tinha da mulher, principalmente, aquilo não é passado às claras. Fica uma coisa meio... foi ali positivismo, surgimento importante para a ciência, e aí já entra em Freud. E muitas das coisas que ele fala do ser humano também não é aprofundado. Quando ele coloca, né, a questão inata do egoísmo em nós. Então já perpassa por aí. Se o egoísmo é inato em nós, como que você vai mudar algo que é inato no outro? Ou em si mesmo. Se você é egoísta por natureza, né, e o processo de terapia é o outro, né, utilizando as nossas ferramentas para buscar as suas respostas. Mas como você muda algo que é inato em você? Não muda. Mas acho que não perpassa pelas questões espirituais, infelizmente. Porque a maioria das queixas e dos sofrimentos estão relacionadas à fé cega. E a obediência passiva e a interpretação da situação como um castigo. Mesmo que às vezes a pessoa não verbalize, mas se você analisar o que está ali do inconsciente dela vindo, existe uma
uma interpretação relacionada a um castigo. Eu estou vivenciando isso porque eu mereço, porque é um castigo, eu não posso sair dessa situação porque a igreja não aprova, Deus castiga. Se eu estou passando isso, é porque eu devo ter feito alguma coisa de ruim. Então, isso está lá atrás, e você só consegue mudar a forma da pessoa visualizar a situação se você perpassar por essas questões, porque você tem que fazer o indivíduo pensar. Se é um castigo. E a psicologia não abre, atual, então, nesse viés, não abre espaço para nenhum diálogo com a metafísica, assim, mesmo que não seja ligada a religião nenhuma, sabe? Não, Entendi. porque, por exemplo, quando você vai estudar na TCC, trabalha com crenças, a sua estruturação de crenças sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre si mesmo. Mas e as suas crenças sobre Deus? Porque quando você é um indivíduo que age condicionado pela emoção do medo, dominado pela emoção do medo, você tem que buscar a raiz desse medo. O que eu estou interpretando dessa situação que está me gerando medo? E o medo me paralisa. E aí, quando eu fico paralisado, a ação não acontece. Então, por mais que a TCC ela trabalha muito com a desconstrução de crenças disfuncionais, mas ela não chega na crença principal, que é Deus. As questões relacionadas a Deus, na minha opinião, né? E eu acho que isso deveria ser revisto, porque hoje a gente compreende, por todo esse estudo do espiritualismo, que você pode falar sobre Deus dentro de um estudo, né, metafísico, sem necessariamente fazer com que aquela pessoa mude de religião. Você está trazendo um debate filosófico, um entendimento filosófico, pela compreensão de uma forma diferente. Então, quando ele fala isso aqui, é extremamente importante, né? Que é esse fechamento que ele deu aqui na última citação de Kardec, que ele fala, né? O espiritismo não é, pois, assim como alguns o pretendem, sempre porque não conhecem uma religião nova. O espiritismo não é uma nova religião. Você vai crer porque você compreende, e não porque você se relaciona com Deus com castigo, com recompensa, com as questões relacionadas ao corpo. Porque aí esse é um meio de domínio. Porque quando eu falo para a pessoa dessa forma, olha, para você ficar bem, você precisa vir aqui no centro tomar passe todo sábado. Porque senão o obsessor vai ficar na sua vida. Ela compreendeu o espiritismo? Não. Ela vai no centro por medo. Pegando até esse gancho, né? E aí, obviamente, tem um limite ético aí, né? Mas você tem contato com espíritas que tem tem muita essa carga da culpa, muito por causa do como eles entenderam o espiritismo, ou como o espiritismo foi passado para eles, do ponto de vista profissional, né? Eu vou dar um exemplo, aí, né? mas, Eu vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa que tem ansiedade. Ela é, né, comprovada pelo psiquiatra, faz terapia, enfim. Aí, uma pessoa do centro ligou para ela e falou assim, olha, essa pessoa que te diagnosticou, ela está errada. O seu problema é mediúnico. E aí ela quis dizer o quê? Que enquanto ela não desenvolver, ela está sendo punida pela espiritualidade. Gente, isso trouxe um medo tão grande na pessoa que os sintomas voltaram de uma forma muito forte. Então, olha a responsabilidade de você estar dentro de um centro espírita e falar um absurdo desse para a pessoa.
Porque se ela está diagnosticada por uma equipe médica, ela faz o tratamento médico, psicológico e outros, aí não é o papel do centro desqualificar o papel do médico e falar para a pessoa, não se trate, né? Não é uma postura adequada. Muito pelo contrário, uma pessoa que está em processo de tratamento psicológico, no meu entendimento, ela não deve estar à frente de um trabalho mediúnico. Ela precisa primeiro trabalhar as questões psicológicas para depois trabalhar mediunicamente. E quando ela vai trabalhar a mediunidade, ela precisa estudar, né? No meu penso eu, a gente precisa estudar não só o livro dos médiuns, mas as outras obras também de Kardec, dos espíritos, para compreender o fenômeno e a parte psicológica, porque senão se mistura o que é seu, o que é do espírito, e infelizmente existe esse tipo de fala, de direcionamento, né? Então, às vezes alguém vem conversar comigo por eu ser espírita e ela tem dúvidas e vem com esse tipo de orientação. Olha, se eu não desenvolver a mediunidade, é por isso que é só uma questão mediúnica ou existem outras questões. Então, precisa separar isso. Então, a mim colocou aqui, né? Ainda mais quando é um transtorno mental, né? Como que você vai diagnosticar? Se é uma esquizofrenia ou se ele é médium? Precisa se ter o estudo, o conhecimento, o entendimento. Quando você vê uma questão dessa, que você vai direcionar o seu paciente num profissional que tem essa capacidade. Porque a gente não é... Oi, Rô. Queria perguntar também outra coisa. É dentro do assunto. Assim, ó, você como profissional da área, já né, seu curso concluído, já tem experiência. Você poderia se apropriar dessa ciência, né, que é o espiritualismo racional, para tratar os seus pacientes? Então, a gente vai trabalhar, né, dentro do que a pessoa me traz, não dentro daquilo que eu acredito. Eu quero dizer no sentido assim, porque no curso você tinha uma grade, né, que nem você falou, que é Jung e Freud. Então, você meio que era obrigada não poderia sair da grade. São aqueles que você tem que estudar. E a sua conclusão de curso também seria obrigatoriamente em cima desses, ou poderia trazer um de fora? Não, você pode... É porque tem outras, né? Tem a transpessoal, tem a positiva. Tem a logoterapia, tem várias, né? Mas o que é estudado profundamente é que eu tive muita sorte na faculdade que eu, assim, sorte, né? As minhas professoras, elas eram muito boas e a gente tinha uma linha muito forte, que é a linha que eu gosto de estudar, que é a sistêmica, né? A psicoprofilaxia, que a gente vai estudar também o sistema familiar. E aí você escolhe no último ano em qual abordagem você vai atender. Então, a que eu escolhi foi a psicoprofilaxia, né? A terapia familiar sistêmica. Mas depois da faculdade, eu fui me formar na TCC, porque a gente não aprofundou na TCC. E hoje a gente vê, né? Até pelos médicos, a indicação é a mais adequada dependendo dos transtornos que a pessoa apresenta. Porque ela é uma terapia mais breve e ela trabalha focada no presente. Você tem que ressignificar o que você está vivenciando ali naquele momento.
Então, a Eu gente fico sempre... imaginando, né, como trazer isso para a grade, né, das universidades, como que a gente faz para trazer o espiritualismo nacional para a grade das universidades. Eu queria também levar o espiritismo, mas daí já vai um tanto de tempo, né? Então, mas falar do espiritismo, né, ou do próprio espiritualismo, trazer esse entendimento, já é falar do espiritismo, porque muito do Sim. que o Kardec traz está fundamentado no espiritualismo racional. As É que o perguntas, espiritismo, ele está falando aqui, ó, o espiritismo repousa sobre a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, né? Então, eu penso que seria uma outra proposta que tem o mesmo sentido do espiritualismo nacional, sim, mas avança nesse sentido, né? Então, nossa, a humanidade ia ganhar muito nisso. Sim, porque no espiritualismo racional, o que eles estudavam? Os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo. Eles estudavam as ações humanas, né? O comportamento, o que a alma fez, mas estando associada ao corpo. E isso trouxe questionamentos. Então, lá no Janet, a gente vai ver ele perguntando: se a alma é imaterial, por que ela tem necessidade absoluta do corpo para se desenvolver? Porque que a alma é imaterial é um fato, né? E a outra pergunta, que não se tinha resposta: por que uns são mais desenvolvidos moralmente e outros agem muito próximo da animalidade? Agem como um animal? Não se tinha resposta. Porque se você for pensar na criação de Deus, desculpa, gente, aí eles estudavam os atributos metafísicos de Deus. Então, tudo que eles iam buscar a resposta estava entre os atributos de Deus. E aí você entra no impasse. Como Deus, sendo a infinita justiça, cria almas privilegiadas? Porque é o que a igreja vai dizer. Você olha e fala, você vê uma criança que tem uma habilidade inata, você fala, nossa, esse menino é privilegiado. E às vezes a gente não para raciocinar no que a gente está pontuando. Na verdade, ele não é um privilegiado. Ele é aquilo que Kardec chama na Gênese, um homem de gênio. Mas por quê? Porque ele já tem dentro dele esta habilidade, essa conquista. Nesta parte, naquele determinado assunto. É uma conquista, não é um privilégio de Deus. Então, eram essas respostas que suscitavam neles. E quem responde? O Espiritismo, né? Os espíritos. Então, quando Kardec coloca aqui, né? A humanidade está madura e os espíritos vêm dar as respostas, é porque a gente já tinha condição de compreender. Já se fazia esse questionamento. Por que uns são mais inteligentes e outros não? Porque a alma é imaterial, ela se liga direto no corpo ou existe algum intermediário, algo que liga a alma ao corpo? Mas eles não tinham essas respostas. E aí entra a questão do perispírito, da alma sendo criada simples e ignorante, não como a igreja diz, perfeita. E, né, quando ela sofre a queda, ela cai no mundo para pagar. E nem a ideia materialista, você nasce e morre. Tipo, a sua inteligência é uma obra do acaso, da natureza. Né? Então, esses questionamentos suscitavam, a gente vê isso no livro do Janet, ele traz isso, a distinção da alma e o corpo, o porquê da união da alma e o corpo. Inclusive, ele questiona quando alguém fala assim, que um espírito que está num corpo que tem uma debilidade, ele é um espírito inferior, ele fala que não, que a gente não tem como afirmar isso. E ele ainda dá o exemplo de um músico, ele fala, se você pegar o melhor músico, instrumentista, e você der na mão dele o instrumento quebrado, ele não vai tocar com toda a sua potencialidade, ele não vai expressar
toda a sua potencialidade. O instrumento é o corpo. E a potência é a alma. Então, um corpo que tem uma debilidade fisiológica não quer dizer que o espírito não tenha faculdades desenvolvidas. Olha o debate deles. É ou não é, né, uma circunstância favorável para o nascimento do espiritismo, de todas as respostas que o espiritismo trouxe? A gente vai estudar isso. Isso que você está falando é muito, muito interessante, porque, assim, até não vou saber uma palavra para me referir a isso, mas por falta de uma eu vou usar óbvio. Talvez seja até óbvio Kardec chegar nessas conclusões que você está falando aí, porque ele conversava, né, e essas informações chegavam por aqueles que já tinham desencarnado, né? Então, né, era tranquilo chegar e falar, olha, pessoa que está encarnada e que tem algum problema é por conta dessa situação, ou aquela pessoa que já nasce com um talento nato é por causa dessa situação. Mas os espiritualistas racionais chegarem nessas hipóteses antes de Kardec, sem ter esse contato, né, com a espiritualidade, isso foi por meio de levantamento de hipótese mesmo, de ficar pensando sobre isso e, obviamente, tinha ali, né, a questão da inspiração, do auxílio da espiritualidade, né, já para ir preparando o terreno. Mas é muito interessante, né, de repente você vai confirmar isso, eles trazerem essas hipóteses, mas a partir do pensamento próprio deles, né? Porque eles não tinham um método experimental igual tinha Kardec, né? Então, por isso que eles estudam os fatos do espírito humano, ou seja, a ação da alma usando o corpo. Aí lá na Gênese, o que Kardec coloca para a gente no capítulo 4, no item 17? Né? Com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, porque você vai estudar a condição da alma, porque é o próprio espírito que vem contar qual é a sua percepção do mundo moral. E aí cada espírito está numa condição. E ele vai falar de acordo com a sua percepção, com o seu desenvolvimento, com o seu entendimento. Por isso que ele coloca, a gente não pode pegar a opinião de um espírito, a vivência dele, e colocar como isso vai acontecer com todos os espíritos que desencarnarem. Não vão viver as mesmas... A própria psicologia, né, quando a gente estuda o Paul Janet, quando ele vai falar das ações humanas, da vida, a gente vai estudar isso um pouquinho no espiritualismo racional. Então, quando ele vai falar disso, ele vai falar assim, quando você vai fazer uma afirmação sobre o indivíduo, não é possível, porque tudo que passa dentro do outro, só o outro sabe e percebe. E olhando para esse outro, ele pode executar uma tarefa que para mim é fácil, mas para ele é difícil. E não estou falando de uma tarefa no sentido físico, no sentido moral, né? Então, ele vai falar, tem ações que têm níveis mais difíceis de você fazer, tem ações que são mais fáceis, tem ações que são de acordo com a idade psicológica ali, que você não vai pegar de uma criança e exigir dela fazer uma equação de álgebra. Não vai conseguir. Nem eu não consigo. Então, eu não consigo. Aí, isso vai
da habilidade daquela criança, daquele indivíduo. Aí eu estou trazendo um exemplo material, gente, né, para ficar mais fácil da gente compreender. E aí ele classifica as ações. Umas são execráveis, outras são sublimes, outras são um pequeno delito. As ações têm graus, e esses graus estão associados de acordo com o grau de compreensão daquele indivíduo, de como ele enfrenta aquela situação. Ele agiu por medo. Um dos debates de sexta que a gente teve foi sobre a passividade. Uma pessoa que fica paralisada diante da situação, ela é passiva ou ela age por medo? A gente não sabe, porque isso está dentro dela, é subjetivo. Eu posso olhar para ela e imaginar que ela é passiva, ou que ela é até permissiva. Ah, ela é permissiva, ela permite que o outro faça. Mas será que ela não age por medo? Dá para fazer uma afirmação? Não, porque só ela sabe dentro dela. E às vezes a gente, né, vê na questão espiritual, aquele ali, ó, tá assim porque é subjetivo, a gente nem, se Deus, né, coloca para nós o esquecimento do passado, é porque o que importa é o hoje, o que você está fazendo hoje. Você tem a liberdade de ação e de escolha no hoje. E o hoje é que vai determinar a sua condição futura. Ele não fala, olha, o seu passado vai determinar a sua condição no futuro. É o hoje. Você está aqui reencarnado, lógico, o seu passado tem coisas que você adquiriu como hábitos ou vícios que estão ali condicionados ou adquiridos na escolha, e você precisa descondicionar. Mas a oportunidade é no presente. Eu estou aqui pensando, Ju, que eu estou relendo, né? Estou tentando reler Revolução Espírita. E esse questionamento do Alisson cai bem em cima do que o Paulo traz para a gente no Revolução Espírita, trazendo, né, todo o estudo, e assim, faz com que a gente realmente entenda o quanto era conhecedor de todas as ciências e que conhecimento tinha Kardec, né, para se utilizar de toda essa ciência para organizar o espiritismo em si, né? Então, assim, eu acho que quando você lê a Revolução, dá para a gente conseguir resgatar, né? Eu, pelo menos, não tinha nem um pouquinho dessa clareza antes, né? Eu não entendia como é que isso vinha. Na minha cabeça, isso tinha vindo através dos espíritos, né? Eu achava que isso era uma informação que tinha vindo, e eu acho que o Revolução traz muito isso, né? Então, assim, não é que os cientistas anteriores estavam antecipando, na verdade. É que eu acho que foi uma coisa gradativa, que, na verdade, Kardec se utilizou para organizar todas as informações e, daí, sim, trazer o espiritismo, né? Não sei se é isso, mas eu acho que... Sim, porque assim, ó, enquanto você é movido pela fé cega, você não faz questionamentos. Aí, no contexto histórico, houve um rompimento da ciência com o dogma, que é o que a gente estuda muito aprofundado na Gênese, que é uma parte mais científica. Então, a ciência vai dizer o quê? Deus não construiu a Terra em 6 dias. Não é isso que a gente vai estudar lá no esboço geológico da Terra. E aí houve esse rompimento. Mas, ao mesmo tempo, foi para a negação absoluta de Deus, da espiritualidade, a negação do futuro. E aí, quando, né, o materialismo deixa um vazio no coração dos homens, é o que Kardec fala. Porque sabe-se que se morre. E aí, naqueles artigos da revista, principalmente na Revista Espírita de 63, ele vai trazer esse contexto, né? Tá, para que serve Deus? E se a alma realmente sobrevive, como se fica? Da onde eu venho? Para onde eu vou?
como que eu fico depois da morte? Eu vou para o céu, vou para o inferno? Que era a resposta do dogma. Mas isso não estava mais condizente com a maturidade da humanidade ali naquela época. Porque essa resposta não preenche. A gente, como mãe, se você usar a racionalidade, vamos supor que eu seja uma boa mãe, fiz tudo certo, e aí o meu filho comete um crime. Perante a igreja, ele está o quê? Condenado ao inferno. Como que eu serei feliz com um filho condenado eternamente? Que mãe é feliz? E aí a gente vê todo o céu e o inferno, que ele vai trazer tanto a parte psicológica, quanto as questões da felicidade, do sofrimento, que foi uma obra também adulterada. E quando a gente vai estudando, né? A gente está estudando a Gênese e o céu e o inferno. A gente vai percebendo que um complementa o outro, que fica mais claro. E o quanto que esses questionamentos estavam ali incomodando. Porque se aquilo não me incomoda, eu não mudo. Eu posso permanecer uma vida inteira naquele estado de inação em determinadas áreas. Ah, tá bom assim. Deixa a vida me levar. O que é Seja o muito que Deus triste é saber que quiser. nós chegamos, né? O triste é saber que a humanidade chegou naquele nível de conhecimento e retrocedeu, não se retrocede, né? Mas, assim, permitiu que voltássemos ou que prevalecesse esse materialismo maluco que a gente está, né? Então, mas do próprio, que nem Kardec usa uma frase que me marca muito. Ele fala assim: do próprio mal, né, nasce da própria doença nasce o remédio, a cura. Porque vai chegar um momento em que tudo isso, essa satisfação material, não preenche mais. Porque a felicidade não está na matéria. E é um despertar coletivo. Né? Quando ele fala os tempos são chegados, e mesmo naquele estudo lá da Revista Espírita, os períodos do Espiritismo, quando a gente lê, ele fala do período religioso. Não fala? Depois vem o intermediário e depois a renovação. Então, é como se ele faz ali, né, uma predição, uma presciência, porque é natural que a gente vem de crenças religiosas muito fortes. Imagina quantas vidas a gente vivenciou essa crença. Não é forte, gente, dentro de nós? O medo de Deus, o castigo, a submissão. E é um processo de desconstruir isso dentro de nós. E como que a gente desconstrói? Pelo entendimento. Eu estou aqui imaginando uma linha do tempo, né? Porque, assim, se Kardec teve conhecimento do magnetismo bem antes da doutrina dos espíritos, ele já sabia ali da manifestação da alma com o magnetismo. Sonambulismo. Ele já sabia que a gente não tem uma vida orgânica, que nós somos uma alma, independente do corpo. Ele já tinha ideia disso, já sabia, através do estudo do magnetismo. Aí eu fiquei pensando comigo, se ele teve contato lá no colégio lá que ele estudou, se ele teve contato com o espiritualismo racional lá, não sei se ele teve, não estou conseguindo fazer uma conta para saber se ele teve. E daí tem todo o movimento iluminista, né? E ele teve informação de tudo isso. Aí tá, ele se formou, chegou lá na França, ele quis colocar em prática tudo que ele aprendeu, né? E daí chegou até ele os livros, que era lá da maioria de sonâmbulos, que aí pediram para ele dar uma olhada e tal, e quem sabe ele fizesse um livro geral, né? Separasse ali e fizesse um livro daqueles conhecimentos que estavam ali através dos sonâmbulos. Daí começa essas manifestações, que começou lá na Inglaterra, né? Parece. E aí chega lá na França,
popularmente com o movimento das mesas. A gente podia pedir para o Conde contar um pouquinho disso, Conde. E, Rô, na eu acho verdade, legal fazer uma linha do tempo. na teoria de Mesmer, ele vai trazer a questão da vontade. Existe uma vontade em mim que atua no outro. A gente está falando aqui também só do espiritualismo, mas a gente, né, tem que trazer todo o contexto. Sócrates, Platão, sim, que é o que estudo ele teve dele lá no com colégio. Pestalozzi, né, e os outros pensadores. E depois o que ele, por conta própria, quis ler, quis saber, quis investigar. E daí, o que eu quero dizer assim, ó, que eu quase que tive uma ideia de que Kardec ele era um predestinado, que ele era um profeta, que ele é que veio para o desenvolvimento da doutrina espírita. Tipo, você nasceu para isso. E não é. Se a gente fizer uma linha do tempo, ele é um espírito que tem a evolução dele, né, anterior, e que chegou aqui a partir da vontade dele, da imaginação e da razão, né? Ele foi ligando os pontos. E daí, quando ele foi presenciar aquele movimento das mesas lá, que ele, né, convidaram ele e tal, pelo menos é segundo livro, né? Segundo filme. Convidaram ele ficou meio assim, mas daí a Meli, que nós somos ótimas, Meli falou assim, vamos lá, assim, dar uma olhadinha. Aí, né, foi. Ele percebeu que tinha uma inteligência ali. Aí, eu pense comigo, né? Ele ligou os pontos, falou, tá, tem uma inteligência além do corpo que eu sei, que é a alma. Agora aqui está se manifestando uma inteligência, da onde que ela está vindo? Daí ele começou a fazer, e daí ele já tinha todo o conhecimento dos livros, né? Não sei se ele tinha todo, mas então, mas o magnetismo, até onde eu vi, não tinha esse estudo da alma. No magnetismo. Aí ele começou a fazer perguntas e daí desencadeou, né? Então, mas até onde eu vi na teoria do Mesmer, que ele pedia para ser estudado como uma ciência, que existe uma vontade em mim que atua no outro, né? E quando ele estudava o fenômeno do sonambulismo, ele vai falar de um outro sentido, do sexto sentido. Então, é uma construção, né, de entendimento que vem lá de Mesmer, se a gente pegar todo esse resgate. E eu acho que às vezes a gente tem muito essa necessidade de tipo, é um espírito enviado, é um missionário. Então, não é nada disso. É um homem de boa vontade. Tu quer falar, Conde? Como é que eu vou falar? Falando, eu vejo assim, eu acho que quando o Kardec saiu da Suíça e foi parar na França, ele ainda não estava muito certo do qual que seria o caminho dele. Porque se você pegar os livros que ele escreve pedagógicos ali na década de 20, os primeiros ali, né? Comecinho da década de 20 do século XIX, você vai ver que ele não está situado muito para o lado do espiritualismo racional, não. Eu acho que ele vai se enturmar com o pessoal do espiritualismo racional, do magnetismo, no final da década de 20. Então, a ideia de que ele teve uma formação espiritualista racional com Pestalozzi, ela não é muito... Eu não consigo enxergar ela muito bem assim, não. Eu acho que o Pestalozzi ele dava uma educação geral. Mas ele trocou correspondência com o Mendes de Birran. Eu estou especulando. Eu quero saber de que fonte que ele adquiriu o conhecimento do espiritualismo. Ele adquiriu, no caso, com o tempo, quando ele começou a se enturmar com esse pessoal do espiritualismo racional, sobretudo no final da década de 20 e começo da década de 30. E é ali que ele começou forte, né, a ler aqueles artigos, e aqueles artigos
encontraram eco naquilo que ele já trazia inato dele, e ele associou com aquilo que ele já tinha conhecimento de outras existências. Mas não que ele já tinha saído do Pestalozzi, do curso dele, totalmente direcionado para o lado espiritualista. Nós temos de lembrar que até 1855, até 1857, ele não aceitava a reencarnação como uma solução. Nota, nós já estamos falando no ano do Livro dos Espíritos. Na última, porque a gente esquece que do primeiro para o segundo houve um hiato ali de 3 anos, né? Então ele aceitou na última hora ali do Livro dos Espíritos, aceitou não. Vamos dizer assim, ele publicou do jeito que os Espíritos falaram, mas ele não tinha sedimentado a ideia ainda. Porque aceitar a reencarnação é uma coisa. Porque você vê aí o budista aceita, e aí? A FEB aceita, o Mustang aceita. Aceitar a reencarnação não quer dizer nada. Como você lê reencarnação? Aí tem a diferença, né? Então, em 1830, se eu não me engano, aqui nos livros do Paulo, né? Que aí o espiritualizacional, em 1830, acho que são 4, né? São 4 pensadores. E daí, em Não, ele dá um passo que ele então, é convidado, ao mesmo tempo que esses pensamentos chegou lá na França, Kardec também chegou e aí ele começou a se inteirar. Não foi, então, lá no Colégio de Pestalozzi, então? Acho que a primeira publicação dele é 1824, não é? Alguém pode ver? Ele tinha 21 anos, se não me engano, ou 19 anos, quando ele publica a primeira obra dele. Tinha 19 ou 20 anos quando ele publica a primeira obra dele. Se ele nasceu em 1804, com 19 dá 23. Então ele vai ali, 1823, ele não estava ainda convicto do espiritualismo racional. Se você pegar ele a obra dele, você não vai achar nada demais, você vai achar até mais perto daquela turma materialista do que do espiritualista. Pode convidar o Paulo um dia para falar para a gente essa linha do tempo. Mas não adianta vocês convidarem, você pegar ele a obra. A obra está aí, você pega a primeira obra publicada por ele, tem já editada no Brasil. Lê. Aí você tira as suas conclusões e você chama outro para interpretar. Eu não consegui você fala a obra de nada de espiritualismo racional. O Alisson colocou 1824. Então, 24, 21 anos ele tinha. Não, 20 anos. Ou 21, depende da data do nascimento dele, que tem uns que falam que é 1803, outros falam que é 1804. Então, a primeira obra dele não tem nada. Então, ele começou a ter contato com o espiritualismo racional assim que não, ele pode ter. Ele começou a ter contato com as mesas gigantes? Não. Foi no mesmo tempo? Não, antes. O espiritualismo racional começa a fazer parte da vida cultural francesa. A partir de 1830. E Kardec? Também. A partir de 1830 França, vai ter né? artigos, vai ter leitura, vai ter um monte de artigos que vão sair. Ele como estudioso que ele vai ler tudo. Aí ele vai encontrar Então, será que os livros que Kardec produziu sem ter o espiritismo ainda, ele traz ali o espiritualizacional, será? Eu acho que depois de 1835, 86, sim. Antes não. Traz conceitos do espiritualizacional, será? Não. Antes de 1830, mas acho que nem era esse o foco, Rô, da escrita dele. Ele vai trabalhar isso. Quando ele vai trabalhar as questões, né, espirituais, conversar com os espíritos, o que ele vai estabelecer um diálogo com os espíritos de perguntas e respostas, que é o que a gente vê no Livro dos Espíritos. Então, ele vai pegar conceitos científicos da sua época e vai questionar os espíritos. E também da forma contrária. Às vezes, os espíritos, né, provocavam ali o fenômeno e ocorria. A gente vai estudar isso no Livro dos Médiuns. Então, quando a gente vai estudar depois na Gênese, o que ele faz em algumas partes? Ele traz as hipóteses científicas.
Algumas ele dá o fechamento, algumas não. Por exemplo, quando ele vai trabalhar no capítulo 3 da Gênesis, o bem e o mal, a origem do instinto, ele não dá uma definição segundo os espíritos, ele traz o entendimento científico da sua época, então ele vai trazer 3 ou 4 hipóteses, ele faz publicações na Revista Espírita, suscitando aquele debate nos homens, para quando isso tivesse despertado dentro deles, os espíritos, pelo método, trariam um entendimento. E aí, ainda assim, passa-se pela lógica científica, né? A lógica do entendimento do que está sendo passado. Não é só a opinião daquele espírito, é a generalidade do ensino. Então, tudo está interligado. Porque ele traz a ciência da sua época no debate nos livros, a gente vê isso. E a ciência da época dele faz parte do espiritualizacional. Da parte psicológica, mas ele traz também a outra Porque ciência. na Revista Espírita, daí a gente estava até falando disso aqui no sábado, na Revista Espírita é o diálogo de Kardec. Diálogo não, né? Ele respondendo ali os leitores. Exemplo, né? Assim falam os espiritualistas racionais, né? Ele não fala assim, tipo, assim falamos nós, os espiritualistas racionais. Então, tipo assim, ele não se considera... Ele poderia até se considerar, mas ele então, não a gente não pode fazer essa destacava inferência, ele não como se espiritualista considera. racional. Mas Ele ali, o que ele está trazendo? Um debate científico, publicava-se na Revista Espírita, por exemplo, até tem um artigo aqui que ele colocou e ele traz exatamente esse debate, que é lá na Gênesis, na notinha 137, ele coloca assim, ó, quando na Revista Espírita, de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos caídos. Apresentamos apenas como uma hipótese, uma teoria, né? Tendo somente a autoridade de uma opinião pessoal controversa, já que então faltavam-nos elementos completos para uma afirmação absoluta. E aí, na sequência, ele coloca: demos o título de ensaio com vistas de provocar o exame com a determinação de abandoná-lo ou modificá-lo se fosse preciso. Atualmente, essa teoria sofreu a prova do controle universal. Não somente foi acolhida pela maioria dos espíritos, como a mais racional e a de acordo com a soberana justiça de Deus. Mas ela foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. É o mesmo que concerne a raça adâmica, que é o que ele está trabalhando. Então, você percebe o que ele está falando? Ele faz uma publicação na Revista Espírita, aquilo se suscita questionamentos e reflexões, a busca de compreensão sobre aquele tema que já se era debatido também. E aí, sim, aplica-se o método e determina-se se aquilo está de acordo ou não com o entendimento dos espíritos. E você vê que em várias colocações que ele faz, o que ele coloca? Isso está de acordo, aí ele usa a lógica. Isso está de acordo com os atributos de Deus? Porque os atributos de Deus são um princípio espírita. Então, se o espírito está dando uma informação sobre Deus que choca com um atributo dele, pela lógica, isso não pode condizer com a verdade. Percebe? Então, ele traz os debates científicos, os questionamentos da época, tem coisas que ele, né, responde, tem coisas que ele vai elaborar e vai responder mais no final, tem coisas que ele deixa em aberto, que é a origem do instinto. Ele fala, qual é a origem do instinto? Aquela que estiver mais de acordo com a justiça divina. E ele traz as hipóteses de quem? Dos espiritualistas, daqueles que estudavam a psicologia do ser humano. Entendeu?
Então, em várias questões, a gente vê ele trazendo a ciência. E aí a gente tem que saber separar o que é um princípio espírita, que foi passado pelos espíritas, e o que é um debate que ele está trazendo ali para despertar reflexões. Porque aí a gente vai buscar respostas. Se a gente fala assim, não, eu já sei isso, eu não vou buscar mais respostas. Isso está estabelecido, definido. A gente vê isso em bastante lugares na Revista Espírita. Vamos publicar e esperar a manifestação dos espíritos. O que eles têm a dizer sobre isso? Eu acho que não vai dar para a gente continuar, então eu queria fazer uma perguntinha. Com relação ao fato inclusive surgiu a conversa aí de que Kardec não seria uma pessoa predestinada à codificação. Naquela época, surgiram várias pessoas, várias personagens importantes no espiritismo, coisa que depois acabou ficando meio apagado, até na própria França deu até uma desaparecida, né? Isso muito, no meu entendimento, tá? Não sei se isso é correto, mas é uma coisa providencial para que realmente acontecesse naquele momento existisse a possibilidade do espiritismo surgir, porque deveria ser o momento correto para isso, né? É isso? Qual é o entendimento? O que é providencial? O que Kardec escreve na Gênese? A revelação espírita, ela tem dois princípios. Ela é... O que é a revelação espírita? Ela é científica sim. e ela é divina, porque ela é providencial. Então, a doutrina espírita, o ensino dos espíritos, estava predeterminado. Agora, fazer a inferência de que só Kardec teria condições de assumir essa tarefa, acho que nem eles colocou dessa forma. Sim. Né? Não, mas então, existia um grupo, né? Sim. Então, né, uma coisa é a ciência espírita, o entendimento que os espíritos trouxeram. Isso Kardec coloca na Gênese, né? A revelação espírita, ela é científica, porque ela vem tirar o véu daquilo que a gente não tinha condição de compreender, né? Esse é o sentido da revelação. E ela é providencial, ela é divina, porque ela é providencial. Então independente da vontade do homem, ela viria. Então, na verdade, existia um momento propício e realmente é divina, né? Porque, assim, existiu essa possibilidade para que acontecesse. Então, se naquele momento, se não fosse Kardec, seria um outro espírito que muito provavelmente estivesse com uma capacidade como o Kardec teria, mas algum deles talvez tivesse que estar realmente trazendo essa doutrina, né? Eu acho que é isso, não é? Né, a gente fala dos espíritos, mas também quantas pessoas, quantos médiums colaboraram, né? Sim. Quantas pessoas colaboraram na construção né, do entendimento, das comunicações. Então, aí não é a opinião de Kardec, é a minha visão. Eu acho que a gente consegue ver nitidamente que foi uma construção coletiva. Sim. De muitos espíritos dispostos, né, a ajudar a se comprometer com um estudo sério, né, da doutrina espírita. Tem que falar que também espíritos reencarnados. Oi? A gente tem que pensar que também havia espíritos encarnados que estavam aqui preparando o ambiente para que isso se desse. Agora, quem seria que ia capitanear isso, como a gente imagina, Kardec capitaneou, né? Que ia sentar. Foi, mas não quer dizer que teria sido ele desde o começo escolhido. Iria despertar em alguém. Se ele recusasse, um outro ali, talvez a gente não sabe quem, mas, por exemplo, a gente vê hoje Lacordaire, Lamennais estava encarnado, Victor Hugo estava recebendo comunicações em 1854, no exílio. No exílio.
Então, ele saiu de uma cena, materialmente falando, sem nunca ter deixado o ambiente francês, ainda aqui no exílio. Ele estava no exílio, mas ele continuou permanentemente ligado com a França e com o que acontecia na França. Poderia ser o Victor Hugo? Poderia. Só que aí iria ser um outro caráter a revelação, porque ia ter um caráter mais literário do que pedagogo. Mas, pô, se você não tem um pedagogo, você faz com um literato. Podia ser um astrônomo? Poderia ter sido Flammarion. Poderia ter sido Delane logo depois, o Delane Filho. Poderia ter sido tantos, mas teria de ser naqueles decênios ali. Talvez 10 anos depois, 10 anos, 5 anos antes do que ocorreu, mas seria por ali. Por que, Conde? Né? Porque Por era quê? extremamente favorável. Surgiu com vários trabalhando para desencadear naquilo. Mas e já se, lógico, né? Eu imagino que já se tinha, né, a ideia de que isso teria depois todo um tempo. Mas pega, por exemplo, o avião. O avião também não foi descoberto. Se o Santos Dumont não tivesse tido a primazia de ter se revelado, de ter colocado às claras, teria sido aqueles irmãos americanos que descobriram antes. Mas por que eles não se mostraram? Porque não se mostraram. Então, eles perderam a primazia porque eles guardaram para si, enquanto o outro revelou-se para o mundo. A AIDS, por exemplo, quem descobriu o vírus, foi descoberto em 2 lugares paulatinamente, ao mesmo tempo. Não dá para dizer quem foi o descobridor do vírus. É mais ou menos o que ocorreu com o espiritismo. Se não fosse o Kardec, seria outro. Não, Alguém o meu estaria preparado. questionamento foi com relação ao o tempo. que fez com que o outro recuasse? Por que o outro recua, vamos dizer? Porque o Kardec assume as rédeas. Sim, Então, aquele ímpeto que o outro teria de tomar a vaga, porque são espíritos mais amadurecidos, não tem essa coisa, a glória vai ser minha, não é isso. Kardec, ele reuniu várias virtudes. Sim, mas eu digo assim, de repente, se o Rostano achasse o Kardec, ou passaria para outro, ele tomaria as rédeas. Mas o meu Não questionamento... dá para saber. O meu questionamento, Conde, é com relação a ter ocorrido naquele momento. Naquele momento, porque tudo estava favorável. O que a gente imagina é que, de repente, os espíritos pegaram e soltaram as coisas. Mas nota, saiu lá na América do Norte e foi tomar um caráter de ciência onde? Na França. Porque a França estava preparada para ter esse caráter de ciência. Por quê? Porque já estava sendo preparada Onde está a sua homens desde resposta? 1930. A sua resposta, Carmen, está na Gênese. Onde? No primeiro capítulo. O que ele vai falar da revelação espírita? Ele não contextualiza a primeira revelação, Moisés, a segunda, Cristo, e a terceira, o Espiritismo. Jesus predisse: vossos filhos profetizarão. Lembra dessa parte do estudo da Gênese? É lá que ele está respondendo isso. Porque nessa época, lá ele traz todas essas respostas no primeiro capítulo da Gênese. De ter sido na época em que foi? E aí ele vai trabalhar a questão da mediunidade, o que é a revelação espírita. Não, ele vai trazer a questão do... Porque até então, o que prevalecia? O dogma. Sim. Que é todo esse contexto cultural que a gente está falando, materialismo, o domínio materialista. As ideias humanas avançaram até esse ponto aí do século XIX. Por que veio nesse tempo? Porque foi nesse tempo que surgiu dentro dos corações dos homens outras necessidades, outros alimentos, alimentos morais, né? Isso, que vai fazer ele evoluir no seu sentido moral. Ele vai
né, começar a despertar dentro dele a busca da ação no bem. Então, por isso os tempos são chegados. E aí Então, ele mas o que produz eu isso questiono, Dica, o que eu questiono é isso, porque nós temos um intervalo aí de 15 anos. Foram 15 anos a codificação, né? Então, assim, você percebe que tudo aconteceu, na verdade, nesse tempo, se, né? Lógico que o que eu fico imaginando, já que saiu daquela situação tão pressionada da Idade Média, que realmente a igreja mandava em tudo, e aí caiu no materialismo absurdo, então é o que se fala, né? Você ficou muito vazio, e isso deu a necessidade de se acreditar em alguma coisa, mas isso, na verdade, essa formação e essa organização se deu em 15 anos. E depois voltou o materialismo, né? Eu fico me perguntando por que isso ocorreu nessa fração de tempo, né? Se tem alguma explicação, porque eu não consigo entender isso. É que você, por mas exemplo, todos estavam prontos? não. Aí Qual a que é o gente está primeiro falando livro? da Qual que é o primeiro humanidade. livro? Qual que é o primeiro livro que sai de pergunta para os espíritos? Que os espíritos respondem? É o livro dos espíritos? Na França? É. Não, é de um outro católico que fez pergunta para os espíritos em 1848. Por que esse livro não vingou? São quase 10 anos antes. Por que não vingou? Porque não tinha conteúdo, não tinha estrutura. Era um livro vamos dizer assim, de adivinho. O que vai acontecer? Era um livro que a pessoa induzia as respostas dos espíritos em vez de ser induzido pela resposta dos espíritos. Porque a gente está imaginando, não, Kardec foi induzido, num certo sentido, a caminhar por uma direção através da subjugação pela razão. Não é que ele pegou e aceitou tudo que os espíritos diziam. Houve um diálogo, uma firme oposição. Kardec, por exemplo, fica brigando com eles que a questão da reencarnação, quantos anos? A gente não sabe. Quantos meses durou essa briga? Você percebe que os espíritos não vão impor? Os espíritos gostam de ser questionados. Espírito que chega e coloca as ideias e faz você aceitar elas a ferro e fogo, não é. O espírito gosta de ser questionado, porque é um espírito sério. Ele quer te convencer pela razão, não pela força da autoridade dele. Por isso que não vingou o livro de 1848, por isso que não vingou a ideia do Pierrat. O Pierrat é um outro que também trabalhava com isso, que era um dos que trabalhavam junto com o Barão de Poté, com o sonambulismo. Por que ele não vingou? Porque ele pegava e aceitava a ideia do gênio dele como verdadeira, e era um homem extremamente vaidoso, e tinha uma publicação concorrente do Caê, e foi até 1870, um jornal semelhante ao Jornal Espírita. Só que ele se dizia o porta-voz. Por que a gente não sabe disso hoje? Porque não tinha conteúdo. Então, tinha de acontecer naquela época, só que foi aquela história, né? Quem que se mostrou melhor capacitado para não ser enganado? Foi o Kardec. Talvez um outro teria sido se Kardec não tivesse surgido. Uma outra pessoa Também, séria. Mas na Raul, hora que a outra pessoa séria vê que um já está trabalhando, para que ela vai concorrer e atrapalhar? Se a coisa está seguindo um curso bom. a questão que a gente Vai pode pensar contribuir. também é que o próprio Kardec fala, né? O Espiritismo não traz a renovação social, ele é uma alavanca, ele permeia pelas suas ideias, né? Porque ele caminha junto com essas ideias. Ele raciocina junto com a humanidade, como se fosse assim. Né? Ele vem trazer respostas. Mas aí essas respostas precisam de estudo, né? De compreensão, da prática, não é de um grupo, é da coletividade. E a gente vê esses questionamentos suscitando nas pessoas. Quantos jovens falam assim, não, eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus, na sua bondade.
Porque eu não preciso ser espírita para fazer o bem, para fundamentar as minhas ações no bem. Então, o espiritismo, ele vem ajudar nesse movimento. Por isso que ele coloca, o espiritismo não é a religião do futuro, porque o que salva não é a religião. É o ato do dever, a caridade, o bem pelo bem. O espiritismo explica, quando ele traz o entendimento do mundo visível, a perpetuidade dos laços. E é esse entendimento da lei de progresso, da perpetuidade das relações, Deus, a imortalidade da alma e o futuro, que faz com que esse entendimento faça nascer em nós sentimentos nobres, a fraternidade, a solidariedade, o bem. Ele vai trazer esse entendimento, né? Fundamentando o que o Espiritismo vem trazer. O entendimento de Deus, uma nova visão de Deus, e seus atributos e a sua providência para com todos. A alma como uma individualidade que sobrevive e o futuro. É o futuro da alma. Qual é o futuro da alma? Para o Espiritismo. Perfeição. Aí, Mi, gostei, isso mesmo. Mas Tô como você sem conquista? aparecer, mas estou ligada. Tô vendo. Como você conquista a perfeição? Na prática, né, do bem. Na prática do bem, mas você vai construindo, né, o desenvolvimento das suas faculdades, da sua vontade, do seu senso moral, fazendo um bom uso da sua liberdade. E aí é todo esse processo de desenvolvimento psicológico do ser. Mas a gente vai estudar isso mais profundamente. Alguém citou num estudo sobre Swedenborg, que ele trouxe essa ideia de comunicação com o mundo dos espíritos, né? De encarnado com desencarnado, ele trouxe antes, né? Aí eu estou aqui com a Revista Espírita e tem uma parte aqui que Kardec coloca, né? E até evoca o Swedenborg, e o Swedenborg fala, né? Sobre faz uma análise da sua própria doutrina. E aí ele fala para Kardec que ele cometeu um erro, né? Que foi acreditar num espírito só, né? Que chegou e já ditou todas as coisas dele, mas que Kardec está no caminho correto, porque ele analisa através da razão, ele compara com a ciência da época, ele faz todo esse processo que a gente está aprendendo, né? Então, que daí, do jeito que eu consigo falar, né? Que daí Kardec, ele soube desenvolver, ele é um espírito que adquiriu conhecimento vida após vida e ele soube desenvolver a doutrina dos espíritos. Assim, para nós, né? Através dos livros e de tudo que ele deixou nos livros. Ele conseguiu desenvolver para o nosso análise, estudo e continuar raciocinando e continuar pesquisando. É legal, se vocês quiserem ler depois, é a Revista Espírita de 1859. Deixa eu ver o mês que está aqui. Vamos finalizar, gente. A Rô vai passar o mês para nós. Está no mês de outubro. Está no mês de outubro. De 1859. Obrigada, Rô. Então, a gente vai parar no item A Vida de um Casal dedicada à educação pela liberdade. Né? Na página 215. A gente vai finalizar com uma prece. Quem quer fazer a prece para a gente finalizar? Se não, Satira escolhe voluntariamente. Eu faço. Eu vou fazer, Conde, que você está fazendo muita prece. Tá bom. Obrigada, Rô. Tá. Então, a nossa prece pode ser de agradecimento, né? Da gente se reunir em torno de
de temas e ideias que cada vez mais nos consola e nos faz crescer no entendimento da vida e no processo da humanidade. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador, de bondade, justiça, a liberdade de podermos estar aqui, que nós possamos nos reunir mais vezes. Assim seja. Que assim seja.